Neste episódio de Um Pouco Mais de Azul, o último antes de partirmos para férias, dedicamos à palavra livros. O Fernando Alves vai falar da biblioteca de um poeta em Gaza e de um livro de Tonino Guerra, que anda sempre consigo. Francisco Louçã vai centrar-se no programa de governo e das ameaças correntes, também das presidenciais, e trazer-nos também alguns livros. Eu, por mim, vou falar de Máquinas da Ficção, de Paulo José Miranda, no fundo, um livro sobre a humanidade, sobre a vida, sobre a morte, sobre a escrita e a leitura, e contém muitos livros lá dentro, e ler um poema, porque não podemos esquecer nunca do livro Rifka, de Mohamed Al-Hurd, um poeta palestiniano. A escolha da palavra que serve de mote a esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul surge depois de Francisco Louçã ter partilhado connosco imagens e impressões da sua recente visita à Biblioteca de Alexandria. Num primeiro momento, ocorreu-nos que a palavra escolhida pudesse ser biblioteca, e apressei-me a anotar no caderno que sempre me acompanha o apetecimento de uma visita à Biblioteca de São Lázaro, a primeira e a mais bela de Lisboa. E mais anotei, provocatoriamente, e que tal este verão, em vez de praia, um roteiro de bibliotecas, de norte a sul. Logo me ocorreu a magnífica Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, que organiza visitas guiadas ao coração de Brácara Augusta, sobre o qual, aliás, se ergueu. Ou a Biblioteca Municipal António Mota, em Baião, que está a promover, já para o próximo dia 12 de julho, uma noite do pijama literário. Uma experiência de leitura e de convívio com os livros, noite dentro, podendo pais e filhos dormir na biblioteca, sendo-lhes garantido também o pequeno almoço na manhã seguinte. Enfim, dormir entre livros é uma maneira de estar mais acordado. Num prefácio que fez para o livro de contos O Gaulo de Ouro, de Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marques conta que certa vez, quando vivia no México, o escritor Álvaro Mutis, seu compatriota e amigo, subiu os 7 andares, sem elevador, da casa onde morava, sobraçando um pacote de livros, retirou um de lombada muito fina e arremessou dizendo: "Leia isto, carago, para que aprenda." Era Pedro Páramo, de Rulfo. Gabo nunca lera nada do mexicano, nem sequer ouvira falar da sua obra. E conta que nessa noite não conseguiu adormecer enquanto não terminou a leitura. São estas as palavras precisas com que partilha o espanto provocado por esse romance em que vivos e mortos se misturam. Nunca, desde a noite tremenda em que li A Metamorfose de Kafka, numa lúgubre pensão de estudantes em Bogotá, quase 10 anos antes, eu sofrera semelhante comoção. Quase me aconteceu o mesmo. Se bombardeassem a cidade onde vivo e tivesse de abandonar todos os meus livros, exceto aqueles que coubessem no saco que todos os dias trago ao ombro, Pedro Páramo seria um dos que salvaria. Não esperem que selecione agora os restantes. À luz desta urgência, não saberia, aliás, fazê-lo. Nunca vivi numa cidade bombardeada. Mas acabo de ler a breve entrevista de Nasser Rabat ao jornal El País, que lhe chama O Poeta de Gaza. Um livro de poemas que ele escreveu debaixo dos bombardeamentos israelitas. Foi traduzido por estes dias, em Espanha. A jornalista pede-lhe que descreva os trabalhos e as preocupações cotidianas de um poeta em Gaza. E ele responde: proteger os meus filhos, na medida do possível, dos bombardeamentos e das balas perdidas, procurar comida, manter um mínimo de higiene, conseguir lenha. A foto que acompanha a entrevista mostra-nos Nasser Rabat num compartimento da casa devastada, onde fora a sua biblioteca. Agora os seus livros cabem numa caixa de papelão, entre pó e escombros. Ele acredita que a sua biblioteca foi bombardeada deliberadamente. Há um livro que eu não precisaria de procurar na minha biblioteca
se as sirenes soassem subitamente sobre a cidade. Ele anda sempre no meu saco, todos os dias, há muitos meses. Tem menos de 60 páginas. Foi publicado em 1997 pela Sírio e Alvim. Devo tê-lo lido centenas de vezes. De fio a pavio, por vezes abro-o ao calhas. Leio 1 ou 2 textos. Regresso ao saco. É o livro das igrejas abandonadas, de Tonino Guerra, argumentista de Fellini e de Antonioni, e da nostalgia de Tarkovsky. Vicente Jorge Silva, na introdução a este livro de uma imensa e comovente beleza, chama-lhe um camponês cosmopolita. Vicente conta que numa longínqua noite de inverno, ele, Turcato Sepúlveda e Paulo Branco subiram à aldeia de Penabili, onde Tonino Guerra vivia, para o convidarem a entrar como argumentista na aventura de Porto Santo. Ele aceitou, já só cá está Paulo Branco para recordar esse encontro. No retiro do grande Tonino Guerra, há hoje um museu com o seu nome e no qual poderemos apreciar objetos que ele trouxe do Museu da Estação de Astapovo, onde o Tolstói sucumbiu, bem como guiões de filmes de que foi argumentista, os seus livros de poesia ou obras de artesãos locais que tanto estimulou. Mas neste livro que sempre me acompanha, com 24 breves prosas poéticas sobre igrejas abandonadas, nos lugares da infância de Tonino Guerra, há um texto sobre as palavras encontradas dentro de uma pedra. A pedra estava debaixo do chão da Igreja Matriz do Rosário, junto de uns mortos que estavam sentados e que ainda tinham nos pés meias de cores variadas, como se costumava fazer de antes com os restos das malhas desfeitas. Na verdade, não era realmente uma pedra, mas parecia. Um professor holandês, conta Guerra, descobriu que se tratava do diário de um santo sepultado na igreja, ao qual tinham roubado os ossos. Ao fim de um ano de cuidadosos estudos, esse professor conseguiu ler qualquer coisa dentro da pedra. Em primeiro lugar, estas palavras: mais solitário que Deus, não há ninguém. Vou pela cidade com o meu saco cheio de tralha, também de livros. Por vezes sinto que o peso é talvez inadequado para a minha idade. Nessas ocasiões, sou dado a pensar que o pequeno livro das igrejas abandonadas se transformou em pedra dentro do saco. Ou que Deus veio ler uma página e se deixou ficar, ao ponto de adormecer. Olá, o mote para este Um Pouco Mais de Azul, o último antes de partirmos de férias, é livro. Não porque se queira remeter os livros e a leitura para aquele campo de lazer desatento de quem já anda com um pé na areia e outro logo ali no mar. Não por isso. Importa é que tempo de descanso não seja tempo de descaso. Proponho assim para estes dias um livro, Máquinas de Ficção, de Paulo José Miranda. É um livro que traz, no fundo, muitos livros dentro, constelação de remissões e relações que apontam ao eixo da realidade, ajudando também, à sua maneira, a lidar com esta desarrumação desarrazoada e louca que vai incendiando o mundo. Na muito recente apresentação na Feira do Livro de um livro de Miguel Castro Caldas, aliás significativamente chamado Se Não Espalmar Fica Solto, Miguel Castro Caldas, o escritor, dizia o seguinte: isto, se calhar, não anda nada tudo ligado. Provavelmente está mesmo tudo solto e é só a cabeça que liga as coisas. Na verdade também me parece, mas enquanto houver cabeça, se for conseguindo religar as absurdas pontas da realidade, menos mal vamos. E talvez consigamos encontrar uma linha de sentido para afinar o mundo por uma narrativa coerente que deixe lastro, crie memória, tenha sentido. Sendo um livro só, Máquinas da Ficção é, no entanto, uma biblioteca inteira, uma estante janela com vista para o mundo, com todos os livros que o habitam, dentro e fora das nossas cabeças. Este texto de Paulo José Miranda, que eu diria experimentar um género novo, que podemos chamar ensaísmo literário, à falta de outro nome, este livro ensaia, portanto, recensões críticas a livros inexistentes de autores que não existem. Enfim, talvez nem o possamos descrever ontologicamente desta forma, porque a partir do momento em que Paulo José Miranda os inventa, estes livros, naturalmente eles passam a existir. Na verdade, muitas coisas só não existem porque não nos lembramos ainda de as inventar. E como diz Manuel de Barros,
Tudo o que não invento, tudo o que não inventamos é falso. Máquina da Ficção, sendo, portanto, um livro que é muitos livros, não será mais do que um modo económico de compor uma estante com um só volume. Para uma pradaria, basta um trevo e uma abelha, diz-nos Emily Dickinson. Para ler uma biblioteca inteira do ensaio à ficção, basta, por vezes, um livro. Este livro, por exemplo. Mais do que nunca hoje, importa insistir e martelar a palavra livro, a palavra leitura. Marco Neves explica que livro, vindo do latim liber librum, com o mesmo significado de hoje, guarda na herança indo-europeia um sentido mais específico relativo ao material de que eram feitos os livros, a casca da árvore que se liberta ao descascar-se. No fundo, a parte livre da madeira. Quase apetecia fazer o gosto à analogia e estender a livre a etimologia de livro, mas a verdade é que não. Palavras parecidas só, mas sem uma origem comum afinal. Mais uma prova dos abusos da realidade, mesmo escrevendo a linguística direito por etimologias tortas. Mas Marco Neves explica também que a palavra indo-europeia, leve, não sei se dirá assim, que esta palavra indo-europeia que deu origem ao livro pelo sentido de descascar, assumia em simultâneo, quem diria, o significado de amar, de onde, aliás, derivou a palavra inglesa love. Portanto, tudo certo na relação de livro, amor e liberdade livre, palavras em sintonia, ligadas por um fio umbilical e que parecem tão avessas, cada qual, a estes ventos novos que assolam Portugal e o mundo. Sem tempo para resgatar a memória e o tempo que o pensamento exige, os dias passam em vertigem. Tudo parece que antes de o ser, já o foi. Foi num ápice, mal demos por ela, que o mato cerrado e daninho cobriu a terra, propício a incêndios. Ainda Israel não tinha acabado de destruir Gaza e estava mesmo quase, já tão pouco faltava, e já estava a tentar incendiar o resto do Médio Oriente, quem sabe o mundo. O racismo e a xenofobia que ia revolvendo as entranhas fundas, mas evitava a luz do dia, rompeu a crosta, onde se mantinha mais ou menos soterrado e em surdina, e saiu agora do armário orgulhoso. Já não escondem a vergonha enfronhada no recato dos lares ou das luras, ou lá como se chamavam as trincheiras onde esta gente aguardava. E também são pais, mães de família, trabalhadores e andam num metro, nas ruas entre nós, são motoristas da Carris. Sentem-se sancionados pelos 60 broncos que assaltaram a democracia e têm os seus braços armados em organizações neofascistas, camisas negras que dizem defender o que entendem por nossa, salvo seja, por nossa cultura e que, por regra geral, para eles não vai além da cerveja no bucho e o palito na boca. Chamam cultura e país ao seu pequeno quintal com uma memória que chega quando muito à semana passada e passada à velocidade de um dedo tic-toqueado. Do polvo ao povo. Aí está o orgulho facho, que nem é tanto político ou feito de escolhas, consequências só de uma vida de superfície para onde se resgatou, raptou o humano, subtraindo o tempo de memória, o tempo de criar laços, de estabelecer redes, ligações. O resultado está aí. O polvo ataca lançamentos de livros, monta contra manifestações violentas durante as comemorações do 25 de Abril, agrida atores, o Lula em cerimónias oficiais, toma-se de armas já. E o povo imita e aplaude aqui e ali, nos transportes, nos cafés, nas ruas, nos serviços. E sobre este real sentimento de insegurança e impunidade, o primeiro-ministro ainda não se pronunciou à hora de jantar. Mas voltemos a máquinas de ficção, que sem falar de tudo isto, também é disto que fala, pelo resgate da humanidade no humano, em tantas personagens destes livros que não há, havendo, a reflexão sobre a consciência, este limite entre o ser-se ou não se ser aquilo que se é. Máquinas de ficção corresponde à evidência daquilo que é a maior capacidade humana, aquilo que nos concede uma centelha de humanismo alheia a toda esta tecnocracia sobrevivente em que nos diluímos. Criar
e conceder existência. Estamos perante um livro que se expande noutros livros que não existem, mas que passam a existir, assim como os seus autores. E isto porque Paulo José Miranda os cria, seguindo a mais pura tradição de Jorge Luís Borges. E no meio de leituras que se bifurcam, o leitor descobre-se a percorrer, se não uma estante inteira, pelo menos uma prateleira daquela outra biblioteca de Babel. Aqui se cruza filosofia, teoria crítica, literária e musical, numa inusitada e profunda reflexão sobre o humano, a vida, a morte, o pensamento. E sobre os livros e a escrita, que afinal são o sustento de tudo isto, também aqui se fala. Logo na introdução, é-nos dito ao que se vem. O livro não engana ninguém nesse aspecto. E leio. Apesar da tradição de textos acerca de textos nos conduzirem hoje, de modo geral, aos autores Kierkegaard, Fernando Pessoa e Jorge Luís Borges, a influência mais antiga é a do Pseudo-Dionísio, autor cristão que até ao século XIX era conhecido por Dionísio Areopagita, que não só inventa um autor que teria vivido 4 séculos antes dele, como também se refere a livros que teria escrito e que nunca chegaram a aparecer. E num rebate de serena ironia tão reconhecível em Paulo José Miranda, assim termina a mesma introdução. E leio. A pós-modernidade surgiu algures no Médio Oriente entre os séculos IV e VI por causa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, que para muitos também se trata de uma criação literária. A partir daqui, são recenseados quase meia centena de livros que não existem, com informação detalhada, citações, aliás, de belíssima prosa, referências bibliográficas e biográficas sobre os seus autores, que Paulo José Miranda faz cruzar também com autores verdadeiros, alguns até os seus autores, seus escritores de eleição, como Thomas Bernard, por exemplo. Um autor real, mas com um livro, claro está, inexistente, habita também esta máquina ficcional. É Hélder Macedo. Paulo José Miranda prossegue ao longo destes textos, criando um autor fictício também, que se dá a reconhecer por aquilo que lê e pelo modo como lê. Inventa um estilo literário musical em 2 dos textos, faz paráfrases e corrobora as suas posições críticas com passagens dos livros que há, mas que não há, de tal forma que o leitor fica extremamente contrariado por não poder aceder ao livro de ficção, ensaio, bibliografia, aliás, ele só não fala de poesia, destes livros recenseados por Paulo José Miranda. Mas o autor vai ainda mais longe, não fosse ele próprio um romancista, um filósofo, um poeta em simultâneo. Ele parte dos livros para considerações sobre a essência do ser, a sua identidade, mas também sobre o suicídio, os velhos temas, afinal, da vida e da morte. Até sobre a própria escrita, aqui se fala. Aliás, talvez este livro não seja mais do que isso, a expressão da leitura e a escrita, seu reverso, como metáfora do mundo e do modo parcelar como nos apropriamos dele e ligamos coisas soltas numa relação de sentidos. É isso, afinal, que nos dá, que nos concede a humanidade de acrescentarmos mais mundo ao mundo, sem nos conformarmos à mesquinhez plana e chã do existente. Numa das páginas mais incríveis do livro, toda uma reflexão de Milan Gay, escritor esloveno, a viver em Trieste. Aliás, é o que nos assegura o autor, o narrador, o ensaísta, como lhes quisermos chamar. Este texto é sobre a bondade. E diz-nos, esse livro que não havia até Paulo José Miranda o inventar, diz-nos o seguinte, e passo a ler. O escritor esloveno a viver em Trieste, Milan G, tem um texto pouco conhecido chamado A Bela Invenção. Neste pequeno ensaio, o escritor identifica a bondade como uma grande invenção humana. O universo é um conjunto de relações de força. Milhões de anos mais tarde, o humano introduziu a bondade nessa relação de forças. G acrescenta que nada que se conheça na história do universo se compara a essa invenção humana. Nem o amor é uma invenção tão radical como a bondade. O amor, se visto como extensão do sentimento maternal, é uma metáfora pobre da bondade. Como invenção, nem Deus se lhe compara. E continua a citação.
Milhões de anos depois da origem do universo, o humano inventa a bondade. Mas o que é a bondade? E para que serve? A bondade afina o universo. Como conjunto de relações de força em expansão, o universo tende a desafinar e a bondade é o instrumento que permite afiná-lo. Fazer o bem, ser gentil, tratar bem ou cuidar do outro, isto é, da relação de forças exteriores, é aquilo que permite afinar o universo. Devolver do que o humano chamou de justiça. Bondade e justiça estão interligadas. De facto, a bondade e a justiça são as mais belas das invenções humanas e que estamos em risco de desinventar. E ao falarmos de bondade ou da falta dela, antes de partirmos de férias, e porque me associo ainda sempre, sem o esquecer, ao gesto das livrarias independentes de lembrarem Gaza, doravante nas suas montras, deixo-vos também um poema do poeta Mohamed El-Houd, jornalista e ativista de 27 anos. Coisas que não posso dizer. Soldado dos Estados Unidos admite ter matado por divertimento afegãos desarmados. Jeremy Morlock, de 23 anos, disse ao Tribunal Militar dos Estados Unidos que fazia parte de um esquadrão da morte e que simulava situações de combate para assassinar civis afegãos. É uma epígrafe do The Guardian de 23 de março de 2011. E agora o poema. Digam às nossas crianças que a palavra soldado significa o que não devia, que os terroristas em nada se assemelham ao que Deus na televisão diz sobre eles. Digam-lhes que os monstros existem, desejando que os seus crânios, como recordações, os seus membros, como mosaicos, as suas verdades aviltadas uma vez mais. Digam-lhes que os nomes, rostos e memórias ao abandono são minas terrestres à volta das quais dançam em terrorismo, branco e fardado terrorismo, e que os pavimentos estão ladrilhados, como um jogo de tabuleiro ou uma espécie de suposta brincadeira mundana, e que os heróis nacionais lançam dados, lançam cadáveres, depois de pousarem com eles campeões de regresso a casa. Digam-lhes que plateias crédulas e ignorantes os privarão de direitos sem pensamentos nem oração. Que o universo se afine de novo, são estes os meus desejos para estas férias, ou pelo menos que a brutalidade, a maldade, a iniquidade tire também férias. Melhor seria que se reformasse para sempre. Obrigada. Um pouco mais de azul dedicado ao tema dos livros ou da liberdade, se assim quisermos, e também em despedida por uma curta interrupção do verão. Escolhi para o podcast de hoje 3 temas. 2 temas de atualidade e um tema que devia ser de atualidade, mas em todo caso ainda de reflexão. O primeiro é a guerra que Israel desencadeou contra o Irão e as suas consequências. O segundo é a apresentação do programa do governo, que decorre durante esta semana. E o terceiro são as eleições presidenciais, a que já me referi aqui há algumas semanas atrás, mas que agora ganharam um novo relevo de informação. Mas começo pelo assunto do dia da política internacional, que é a ameaça do escalonamento de uma guerra. Já estamos em estado de guerra. O bombardeamento que Netanyahu desencadeou contra Teherão e contra instalações científicas e nucleares do Irão desencadeia o princípio de uma guerra e não é uma operação localizada. Tem mesmo esse objetivo de uma guerra regional para tentar atacar o seu principal adversário militar e político na região. Convém lembrar que o pretexto para esta guerra é a dificuldade que ocorreu nas negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irão a propósito do acordo nuclear, ou seja, da determinação das regras que permitiriam ao Irão, a troco do levantamento de sanções, conduzir o seu programa de energia nuclear civil, mas que o impediria de fabricar uma arma nuclear. Esse programa já tinha conduzido a uma negociação em meados da década passada. Tinha havido um acordo entre os Estados Unidos, incluindo alguns dos principais países europeus. Estava esse acordo em aplicação, mas Donald Trump, quando foi eleito, decidiu logo em 2018 romper com esse acordo, restabelecer as sanções e, portanto, obrigar também
a França e a Alemanha a retirarem-se do acordo. Não aconteceu mais nada durante este período, senão escaramuças que Israel foi desencadeando episodicamente contra aliados do Irão e depois contra instalações militares e políticas no Irão, mas conduziram agora esta guerra generalizada. Ela ocorre depois de um massacre em Gaza ter desarticulado a estrutura política e militar do Hamas, depois de, no Líbano, o Israel ter conseguido uma vitória significativa contra o Hezbollah, depois também da mudança do regime na Síria, e restava o Irão como seu principal adversário. Ora, esta escalada de conflitos sucessivos corresponde a uma ambição que é fazer desaparecer do cenário político internacional o massacre e o genocídio em Gaza e, portanto, normalizar, aliás, a ocupação e o fim do Estatuto de Gaza e depois da Cisjordânia, mas também de se tornar Israel numa potência militar e política hegemónica na região sem adversários significativos, visto que os outros regimes árabes, a Jordânia, o Egito, a Arábia Saudita, são seus aliados ou são pelo menos cúmplices na sua operação militar. O grande problema é que uma potência regional desta escala implica não só a capacidade de atingir os seus adversários e de destruir a sua força militar, mas também de governar a região, ou seja, de ocupar território. E isso Israel não tem nenhuma condição para o fazer. É, aliás, muito visível que esta dificuldade se exprime numa escolha que surgiu, foi informada na imprensa internacional, mas não teve, porventura, o destaque que merecia, que é que para ocupar Gaza, Netanyahu está agora a financiar e a armar um grupo de narcotraficantes e de gangsters palestinianos que se dedicavam ao narcotráfico e que são, por isso mesmo, adversários do Hamas em Gaza. Só que são forças residuais. Não permitem uma ocupação permanente, não permitem um policiamento, não permitem a reestruturação política e social dessa região, muito menos o permitiriam operações deste tipo sobre o Irão. Precisamente a respeito deste tema, queria-vos falar de dois livros. Um já foi aqui tratado pela Rita Taborda Duarte e vale a pena voltar a ele para insistir, não para acrescentar muito ao que ela terá dito. É um magnífico livro de Alexandra Lucas Coelho, Gaza está em toda a parte. Ela é uma edição de Editorial Caminho, um conjunto de reportagens, reescrito, adaptado, atualizado por uma das melhores especialistas portuguesas no Médio Oriente, e em particular em Israel e na Palestina, e com mais de uma centena de fotografias da autora que nos dão um acompanhamento visual da história que nos está a contar. É bem escrito, é bem informado, é um livro magnífico, talvez a melhor obra publicada sobre o drama de Gaza em Portugal. O segundo livro é de um outro jornalista, Amílcar Correia, da Jugoslávia ao Kosovo, a mais breve história de um conflito. E porquê é que tem a ver com Gaza também? Porque tratando da guerra do final da década, no final do século passado, na Jugoslávia, que levou à desagregação da Jugoslávia, à criação do Kosovo e à criação de outros Estados na região, e que acompanha este processo até agora, do que este livro nos trata é da forma como o império, ou os impérios, atuam numa região, neste caso destroçando a Jugoslávia e criando pontos de apoio que depois se foram transformando ao longo do tempo. A Sérvia talvez disse um exemplo, porque sendo uma aliada histórica da Rússia, tem hoje uma pretensão de inclusão na União Europeia, mantém relações com a Rússia e com a China, mantém relações com os Estados Unidos, e esta transformação do mapa regional, a dificuldade da permanência das grandes operações imperiais é assim retratado por este livro de Amílcar Correia. O segundo tema que queria apresentar-vos é sobre o programa do Governo. Durante estes dias em que é feito e divulgado o podcast, é apresentado na Assembleia da República o programa do Governo. E foram sublinhados 3 aspectos sobre este programa. O primeiro é a sua particularidade distinta de outros programas do Governo,
que é a ocultação. A tradição de um partido que ganha é transformar o seu programa eleitoral, com pequenas adaptações, no programa do governo. Há transparência nesse procedimento. Não há ousadia, mas há transparência. Até porque um programa eleitoral é escrito de uma forma diferente do que teria que ser um programa de governo. É menos executivo, é mais genérico, protege-se politicamente, mas essa foi a escolha dos partidos políticos que têm governado em Portugal até agora, exceto, naturalmente, quando há coligações, que são um caso muito raro em Portugal. Houve uma maioria absoluta do PS, houve um governo do PSD com o programa do PSD, há um novo governo do PSD com o programa do PSD. Nos últimos anos é assim que tem sido neste contexto. Mas o que ressalta deste programa do governo é que ele inclui pontos que foram ocultados da campanha eleitoral precisamente por serem muito polémicos ou muito importantes. A revisão da lei da base da saúde, a revisão da lei da greve, a revisão da lei das eleições autárquicas. Neste contexto, percebe-se que o governo evitou a polémica durante a campanha eleitoral e sente-se agora com a força e a margem suficiente, pela fraqueza do PS e pela cooperação com o Chega, para poder aplicar estas medidas que não quis que os eleitores e as eleitoras discutissem. Esse é o primeiro ponto deste programa do governo. O segundo é um truque, a irrepetição. Não há nada de novo. No governo anterior, há um ano atrás, Montenegro tinha anunciado que incluía 60 propostas dos partidos de oposição, agora anuncia que são 80. É claro que quando vamos ver o detalhe dessas propostas, são propostas retóricas na maior parte dos casos, ou boas intenções, boas propostas até, noutros casos, mas sem que tenha nenhuma concretização. Ou seja, não há nenhuma garantia, absolutamente nenhuma, de que estas propostas venham a ser aplicadas. Elas são, no entanto, no mais dos casos, frases retiradas de programas de outros partidos e que são indicações de vontade. Por exemplo, programar ou promover a consciência do combate à corrupção. Promover o investimento externo. Bom, muito bem, é possível pescar frases deste tipo em programas de outros partidos e incluí-las sem nenhum custo, sem nenhum significado, aliás, sem nenhuma implicação e nenhum compromisso prático num programa do governo. E esta operação é repetida, não correu particularmente bem porque não criou grande excitação política, toda a gente percebe que é uma cortina de fumo. Há um ano atrás, repete-se agora, o governo sente-se à vontade para isso. A terceira característica é que este programa do governo, tal como acontecia com o programa eleitoral, não tem contas que batam certo. Porque, simultaneamente, propor a redução do IRC em 2 pontos percentuais, que representa cerca de 800 a 900 milhões de euros, o fim da derrama estadual, que se acrescenta ao IRC, que representaria cerca de 1.300 milhões de euros. E, além disso, saltar imediatamente, já em 2025, ainda antes do próximo orçamento, para 2% de gastos de gastos militares, o que seria cerca de mais de 1.000 milhões de euros, representa uma alteração entre este ano e o que ocorrerá no próximo ano, só nestas rubricas, de mais de 3.000 milhões de euros. E, portanto, há uma redução das receitas com um aumento de despesas e combinado com um aumento de despesas com este total. Não é viável uma política financeira deste tipo se mantiverem as restrições orçamentais que o governo tem aplicado para si próprio, ou seja, o custo seria sempre reduzir o investimento em serviços sociais ou em serviços públicos, reduzir o investimento público em bens essenciais, e reparem que o governo está a prometer aumentá-lo, por exemplo, na habitação, mas este foi o truque que o Partido Socialista também já usou no passado. Portanto, temos um programa ocultado, temos um programa com promessas de conciliação com outros partidos que valem zero, e temos um programa de alterações orçamentais com redução da receita e aumento da despesa que também não bate certo. Conclusão. Lembram-se da teoria dos 3 corpos, da teoria política que dizia que a forma de ajustar a estabilidade em Portugal era a esquerda, se derrotada, apoiar o PSD para que ele não fizesse alianças com a extrema-direita e, portanto, conseguir assim uma maioria republicana de alguma forma.
Essa teoria era um desastre desde o primeiro dia em que foi enunciado. É, na verdade, uma fraude política aos eleitores de esquerda, porque é pedir votos para apoiar o PSD, e assim se concretiza hoje, e não tem nenhuma conclusão prática, visto que o corpo PSD, direita clássica, percebeu que não precisa de outra estratégia, que não é a mais simples de todas, oscilar entre a extrema-direita, que lhe promete o apoio no combate à lei da greve ou na alteração sobre a lei de bases da saúde ou em medidas fiscais, e conseguir, ao mesmo tempo, a neutralização e o apoio do Partido Socialista para um orçamento que concretiza as medidas que são exatamente opostas àquilo que o Partido Socialista se comprometeu a fazer. Portanto, a teoria dos três corpos serve exatamente para isto, para conduzir uma paralisação da esquerda até à neutralização política da esquerda e do centro-esquerda e à sua incapacidade de oposição e, portanto, da apresentação de alternativas, de propostas em relação ao governo e contra as medidas que a direita tem vindo a desenvolver e, em particular, desenvolverá com o acordo entre a extrema-direita e a direita no governo. A teoria dos três corpos é um dos sintomas da incapacidade, da paralisação, da confusão, do medo que se instalou numa parte do centro-esquerda ou numa parte da esquerda portuguesa, e é um dos principais impedimentos a que haja a clareza da luta da oposição contra estas medidas, porque é assim que se constrói uma alternativa. A terceira e última questão que vos queria apresentar neste podcast é o cenário das eleições presidenciais. Não que tenha havido grande mudança. Quem estava a ponderar, vir a ponderar, apresentou a sua candidatura. Marques Mendes, que surpresa. António José Seguro, que surpresa. E quem está a ponderar e continua a ponderar, continuará a ponderar eternamente, António Vitorino. A novidade é talvez que Ventura, que tinha apresentado a sua candidatura e até marcado sala para a sua apresentação pública, o que nunca fez, retirou a candidatura, mantém agora em algum suspense, há pressão dentro do Chega para que ele se apresente, mas evidentemente Ventura tem medo. Aliás, muito justificado, porque a apresentação da sua candidatura significaria provavelmente ter uma votação bastante inferior à que obteve nas eleições legislativas, o que enfraquece a sua capacidade de polarização. E se escolhesse apresentar uma outra figura que não ele próprio, já o fez nas eleições presidenciais, e que desastre, teve cerca de metade dos votos que tinha alcançado nas eleições de 2024 e que, aliás, reforçou agora nas eleições de 2025. Há, portanto, uma enorme dificuldade para Ventura. Ele próprio sente-se sempre muito mal se não for o protagonista do incidente do dia-a-dia e se não ocupar o espaço público com a intensidade que lhe tem dado a expansão que tem vindo a alcançar, mas se o fizer, arrisca-se a entrar numa rota descendente e, portanto, temos esta contradição que o leva ao medo e à paralisia. Veremos como se resolve. Novidade, enfim, confirmação, foi António José Seguro apresentar-se como um candidato apartidário, o que é, sem dúvida, um dos aspectos mais curiosos e mais intrigantes da sua candidatura, visto que a razão para se apresentar é ter sido secretário-geral do PS e, portanto, poder pressionar o partido neste contexto em que não tem mais nenhum candidato. E aí começamos com os problemas. Porque António Vitorino, o candidato desejado por Pedro Nuno Santos, porventura um candidato desejado, ou pelo menos bem aceito por José Luís Carneiro, tem vindo a protelar a sua reflexão, cujo epílogo se anunciava para fevereiro, e não foi em fevereiro, não foi em março, não foi em abril, não foi em maio, não será em junho, não será em julho e não será, porventura, nunca. Se há uma certeza que se pode ter a respeito de António Vitorino, é que ele se coloca muitas vezes na pole position para uma apresentação de alternativas, era o putativo candidato a secretário-geral do PS numa rotação anterior, já foi o putativo candidato a presidente há 10 anos atrás, deixou de o ser e nunca foi, na verdade. E, portanto, um Partido Socialista, ou uma ala do Partido Socialista que espera por António Vitorino, está a contribuir para uma
enfim, para um desastre político, porque, na verdade, é uma parede que está a construir à sua volta. Mas mesmo que Vitorino fosse candidato, que não será, o que é que aconteceria ao Partido Socialista? Com 2 candidatos para tentarem alcançar cada um deles 10%, se é que o conseguiriam, é bastante duvidoso que o conseguiriam, porque dão um retrato de incapacidade, de divisão, de cisânia, de conflito, de falta de alternativa, num contexto em que há um candidato que aparece mais forte nas sondagens, veremos se as próximas o confirmam dessa forma, e há um candidato da direita relativamente unificada. Talvez este cenário demonstre melhor do que tudo, que a esquerda só pode ter uma alternativa que seja um candidato independente e criador de convergências. Uma candidata. Alguém que possa representar um espaço que não é de um partido ou de outro, que não é de uma soma de partidos, mas que é de uma representação de uma cultura, de uma visão do país, de uma visão de futuro, de uma visão de alternativas, das formas de organizar e de mobilizar um espírito, uma tradição, uma cultura política que faz da solidariedade e da liberdade os seus aspectos determinantes. E, portanto, que olha para a Constituição da República nas suas garantias, que vai muito para além dela, porque procura encontrar na movimentação social, no encontro de pessoas diferentes, uma força política que possa criar esperança e alternativa, que possa deixar de ser meramente resistência e que seja alternativa num contexto em que nos vão dizendo que as eleições presidenciais só se disputam à direita ou até à extrema-direita. O surgimento dessa voz republicana, dessa voz democrática, dessa voz pela liberdade, só pode resultar de uma candidatura de convergência. E essa é uma obrigação, é uma necessidade, é uma urgência que enfim, uma parte importante do povo sente, de que uma parte importante do povo sente a dificuldade. Talvez este seja o melhor momento para surgir a melhor candidatura e a mais forte candidatura unitária que possa representar esta cultura de esquerda e da liberdade. E foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, dedicado à palavra livro, com realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, design de Tiago Tavares e música de Filipe Melo.